Pessoas com Sol em Virgem. O que a astrologia diz sobre os virginianos? Pessoas com o Sol em Virgem são em geral mais metódicas, analíticas, sistemáticas, servis e pontuais, com uma grande, e nervosa, energia mental atrelada à sua essência. Quando operando em harmonia, tal caracterologia impulsiona os nativos a distinguirem tudo com mais precisão, geralmente com uma grande dose de bom senso e humildade, além de torná-los mais práticos, detalhistas, trabalhadores e prestativos. Signos mutáveis como o Virgem são os mais flexíveis e adaptáveis do zodíaco. Virginianos, ou pessoas com ênfase neste signo, têm um talento nato para compreender o que precisa ser feito, sendo bastante detalhistas e bons em trabalhos que exigem ser multitarefa. São instintivamente mais sensíveis às necessidades dos outros e costumam se adaptar bem a diferentes pessoas e situações, sempre tentando encontrar formas de se sentirem úteis. Muitos virginianos ajudam as pessoas sem a necessidade de obter uma recompensa por isso, porém, alguns podem bancar o mártir e demonstrar lamentações quando sentem que sua ajuda ou aconselhamento são ignorados. Eventualmente, tendem a agir com uma certa prestatividade inconveniente. É bom se ater a este detalhe, pois, ajudar alguém não significa que você tenha que forçar a pessoa a alcançar os seus conceitos de perfeição. Como caracterologia, temos também a presença de um certo idealismo, finalidade e objetivo a ser atingido para haver um repouso final, um estado de nirvana ou completude, ou mesmo do utópico conceito de perfeição. A forma que utiliza para atingir tais objetivos, não raro é o contrário do seu signo oposto, Peixes. Ele foca os defeitos, as mazelas, os problemas, os erros, os pequenos detalhes que maculam, as ordens que poderiam ser melhoradas segundo suas regras e controles pessoais para exatamente eliminar tais defeitos. A forma que utiliza para atingir tais objetivos, não raro é o contrário do seu signo oposto, Peixes. Ele foca os defeitos, as mazelas, os problemas, os erros, os pequenos detalhes que maculam, as ordens que poderiam ser melhoradas segundo suas regras e controles pessoais para exatamente eliminar tais defeitos. Por isso, muitas vezes, por perceberem a desordem na ordem, são bons solucionadores de jogos dos 7 erros. São ótimos para perceberem coisas fora de esquadro, mini amassados que incomodam e atrapalham, como se parte do ditado, o diabo mora nos detalhes. A necessidade de tornar as coisas melhores pode ser satisfeita seguindo carreiras em áreas como a saúde, veterinária, ensino, recursos humanos, proteção ambiental, trabalho social, organização, limpeza ou qualquer coisa que precise de uma rotina bem definida ou trabalhos de aprimoramento e manutenção, que consigam passar uma melhor noção de utilidade. A expressão mais completa deste signo se dá através da humildade e serviço. Seus maiores desafios podem ser a superação da crítica desnecessária, supostamente para ajudar. E aí, cabe uma observação: a autocrítica e autocobrança também pode ser potente um fator de ansiedade. As coisas do cotidiano e a rotina da vida também tendem a ser muito relevantes para os virginianos. Os detalhes estão dentro do escopo de sua essência, por isso, geralmente se preocupam demais. Frequentemente estão se perguntando: e se isso não der certo? E se aquela exclamação passar uma impressão errada, será que pensamos em tudo? Por isso, são mais capazes de antecipar problemas, evitando que eles aconteçam. Se preocupam e sofrem se sentem que não fizeram um bom, ou excelente, trabalho. Nos relacionamentos, podem ter certa dificuldade de expressão, pois podem ser mais introspectivos, se por acaso outros aspectos do mapa não tiverem uma influência direta nesse sentido. Também podem ser muito autossuficientes, mas ficam muito felizes quando tem alguém para agregar à sua vida. O ângulo que talvez mereça uma reflexão é que estas características virginianas podem levar a pessoa a ser mais indiferente, cética, exigente, sarcástica, crítica em demasia, pessimista e viver reclamando caso não se perceba ou não se trabalhe. Características de Virgem: elemento, terra. Qualidade, mutável. Período solar, mais de 24,08 a 23,09. Planeta regente, Mercúrio. Natural da casa 6. Princípio, reativo feminino, Yin. Nos relacionamentos, podem ter certa dificuldade de expressão, pois podem ser mais introspectivos, se por acaso outros aspectos do mapa não tiverem uma influência direta nesse sentido.
Também podem ser muito autossuficientes, mas ficam muito felizes quando tem alguém para agregar à sua vida. O ângulo que talvez mereça uma reflexão é que estas características virginianas podem levar a pessoa a ser mais indiferente, cética, exigente, sarcástica, crítica em demasia, pessimista e viver reclamando caso não se perceba ou não se trabalhe psicologicamente e isto se tornar um comportamento ou um hábito recorrente. Há de se preocupar também com uma atenção demasiada aos detalhes. Pessoas com o Sol em Virgem também podem ser muito dinâmicas em algumas situações. Por exemplo, quando o foco não está diretamente sobre eles, mas sobre um serviço que oferecem, podem ser excelentes vendedores e divulgadores. Ficam felizes quando podem trabalhar em algo onde vários detalhes tenham que ser levados em consideração, como em serviços de natureza mais técnica, analítica ou no controle de qualidade. Servir pode ser mais prazeroso do que liderar. Em geral, gostam de se sentirem confortáveis se receberem as instruções, as sequências, os guias, os manuais, o passo a passo e sentem prazer em ver as coisas acontecendo conforme as instruções, pois sentem-se no controle. Geralmente cumprem suas promessas e têm um talento nato para organização, seguindo horários bem definidos e tendo mais afinidade por ordem e harmonia. Os nativos podem buscar, de maneira inconsciente, a perfeição em tudo o que fazem, mas como se empenham tanto em fazer as coisas direito, geralmente querem que os outros também façam, podendo criticá-los sempre que falhas são percebidas. O excesso de organização pode gerar confusão, pela extrema e complexa forma como a classificação foi feita. Isto pode ser difícil de explicar a terceiros e às vezes a própria pessoa não se lembra como criou as divisões e subdivisões, complicando o simples. São dotados de curiosidade, uma característica de seu regente, Mercúrio, e podem constantemente perguntar a respeito de alguma coisa. Como costumam se preocupar mais do que o devido, estão sempre pensando em como podem melhorar algo, podem ter que lidar com a ansiedade em diversos momentos. O que esperar dos homens de Virgem? Geralmente voluntarioso, o virginiano costuma ajudar quem está com problemas, mas tem que achar que a pessoa merece seu esforço. A vida para o homem de Virgem geralmente não é um mar de rosas, por isso é difícil ser pego de surpresa por alguma desilusão. Tende a ser prático, inteligente e acha que nada cai do céu. O dinheiro é fruto do seu trabalho, por isso tendem a ser até mesmo workaholics, viciados em trabalho. O virginiano abraça o trabalho, pois tendem a achar que sonhos só são possíveis se empenhando na realidade prática. São bons companheiros quando conseguem controlar esse impulso crítico e a mania de repreender as pessoas. O virginiano raramente deixa a emoção subjugar a lógica. Podem se encantar com um detalhe do corpo ou do jeito da pessoa. Às vezes é o sorriso, ou o dentinho meio torto, a pinta perto da boca, a mão, os pés, a forma como senta. A magia está nos detalhes. O que esperar das mulheres de Virgem? O símbolo do signo de Virgem já diz muito sobre a virginiana, uma mulher fazendo a colheita. Isso simboliza o conhecimento e sabedoria recebidos da terra. Por conta deste contato com a terra, a virginiana costuma ter os pés no chão e ser muito prática. Trabalhar é importante, assim como os seus bens e o seu sucesso financeiro. Porém, geralmente não é gananciosa, apenas determinada em realizar seus desejos. Só precisa tomar cuidado para que a determinação não se torne egoísmo, cinismo ou apenas desejo sem esforço. Podem ser previsíveis nas surpresas, pedagógicas nos presentes, higiênicas sem necessidade até naquelas horas. Oferecem muitos presentes ao mesmo tempo pelo temor da crítica. Afinal, um deles a pessoa deve gostar. Embora ela precise de paixão como qualquer pessoa, nos relacionamentos tende a querer que seu par se dedique igualmente e também seja útil. Por isso, quem se relaciona com ela pode ser constantemente lembrado da realidade. Assim, pode assumir aspectos de cuidadora. Por outro lado, pode haver uma tendência a idealizar constantemente o par, vendo sempre um lado positivo, mesmo se ele tiver uma pilha de defeitos. No geral, a virginiana é autossuficiente em seus relacionamentos. Isso acontece muito por conta do seu intelecto, que as permite analisar as pessoas e situações e lidar com as coisas de maneira prática.